Como o padre falou, eu me chamo Samila, né? Sou paroquiana aqui do Sagrado Coração de Jesus. E a convite do padre, eu vou trazer essa mensagem para vocês hoje. E eu queria pedir para quem trouxe a Bíblia, pudesse abrir no livro de Mateus 28, do versículo 1 ao 10. Quem não trouxe, eu peço que ouça com atenção a palavra do Evangelho. Mateus 28, de 1 a 10. Esse Evangelho nos traz o relato, a ressurreição e a aparição às mulheres. No fim do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto. Um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo dele, que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo falou às mulheres: Vós não precisais ter medo, pois sei que procurais Jesus, o crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele estava. E de depressa dizer a seus discípulos: Ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis. É o que tenho a vos dizer. E saindo às pressas do túmulo, com temor e grande alegria, correram para dar a notícia aos discípulos. Nisso, o próprio Jesus veio ao encontro delas e disse-lhes: Alegrai-vos. Elas se aproximaram e, abraçando seus pés, prostraram-se diante dele. Jesus lhes disse: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam à Galileia. Lá me verão. Neste Evangelho, palavra da salvação. Neste Evangelho, nós podemos observar um grande destaque para as mulheres. Não por acaso, esse Evangelho foi o escolhido para essa tarde. Aqui nós vemos o protagonismo das mulheres, a escolha delas por Jesus Cristo, para revelar a todo o povo que Ele ressuscitou. Elas foram escolhidas em primeiro lugar. Viveram a experiência diante do sepulcro vazio ao raiar das primeiras horas do domingo de Páscoa. A experiência do encontro com o ressuscitado. E aqui eu peço para que cada uma de vocês, assim como eu, coloque-se no lugar dessas mulheres. Imagine você no lugar de Maria Madalena, no lugar daquelas mulheres, indo ao sepulcro no raiar das primeiras horas da manhã de domingo. Imagine-se você no sábado santo, o dia do grande silêncio, o dia do grande luto. Nós podemos rever nos sentimentos que aquelas mulheres tinham naquele dia. Imagine você, naquele momento, o coração só existia dor, o luto, o drama do sofrimento, da paixão de Nosso Senhor, aquela tragédia inesperada que aconteceu na sexta-feira.
Elas viram a morte e tinham a morte em seu coração. A amargura juntava-se ao medo. Imagine você como estava o coração daquelas mulheres, dos discípulos, que viram o seu mestre sofrendo a paixão, aquela morte de cruz tão sofrida. Como será que ficou o coração daquelas mulheres sem esperança no que havia de vir, no futuro? O que elas poderiam esperar? Aquele medo acabaria com elas. Como seriam os próximos dias sem o Mestre? Os receios do futuro e tudo o que precisava ser reconstruído. A memória ferida e a esperança sufocada. Era essa a vivência do sábado. Contudo, nesta situação, com todo esse sofrimento, aquelas mulheres não se deixaram abalar, paralisar, né? Mesmo com todo esse sofrimento, elas não cederam à escuridão daquele momento. Elas não se entregaram às lamentações, à lamúria, o pessimismo. Elas não fugiram da realidade. No sábado, elas realizaram algo simples, mas muito extraordinário. Em suas casas, vivendo o luto, elas preparavam os perfumes para o corpo de Cristo crucificado. Na escuridão do coração, acendia-se a misericórdia. Naquele sábado, Nossa Senhora rezava e esperava. No desafio da tristeza daquele dia, ela confiava no Senhor. Sem saber, estas mulheres, Maria Madalena, Maria, elas preparavam-se, né, naquela escuridão, para um novo dia. O dia que havia de mudar a história. O dia que mudaria tudo aquilo que a gente conhecia até aquele sábado. Jesus, como semente na terra, germinaria um novo mundo, uma nova vida. E essas mulheres com a oração e com o amor, seriam as primeiras a experimentarem esse momento. Uma experiência sem tamanho. Quantas pessoas, né, inclusive nós, quando vivemos um dia triste, quando estamos no momento baixo das nossas vidas, fizemos, faremos e já fizemos muitas vezes como aquelas mulheres. Não nos deixamos abater, não nos lamuriamos, não murmuramos, mas ainda assim nos dias mais baixos, a gente ainda tem a disposição de amar, de servir, de germinar na esperança no coração de outras pessoas. E esse é um exemplo que as mulheres daquele dia, naquele momento, nos dão. Que a gente não pode deixar de amar e servir, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Pequenos gestos de carinho, de servir, até mesmo a nossa oração. A nossa oração, ela é um ato de amor. As mulheres agiram por amor e fidelidade a Jesus. Elas amavam Jesus de todo o coração, elas eram fiéis a eles. É nítido, quando nós analisamos esse cenário, o contraste entre o amor e a fidelidade e a fé daquelas mulheres e a diferença de como os discípulos, os homens, reagiram naquela situação. Elas perseveravam e resistiam corajosamente o drama da cruz. Contemplaram o romper da escuridão e a vitória da luz da ressurreição. Elas estavam ali presentes. Desde o pior momento da crucificação de nosso Senhor
até o momento da sua ressuscitação. Elas estavam ali juntas. Os homens fugiram, se esconderam, tiveram tanto medo, né, que se dissiparam, fugiram. Né, eles não estavam ali naquele momento por temer, assim como elas temiam. O medo que havia no coração dos discípulos também estava no coração das mulheres, mas elas não fraquejaram, elas não arredaram, né, elas ficaram ali. Então, elas experimentaram, elas contemplaram o romper da escuridão. E o Evangelho diz, né, o anjo fala para elas: não temas. Assim como o anjo fala para elas não terem medo, Jesus também fala para elas não terem medo. Ao amanhecer, as mulheres vão ao sepulcro. Lá o anjo diz: não tenhais medo, não está aqui aquilo que vocês procuram. Elas foram lá porque elas procuravam o corpo de Jesus Cristo, chagado, né, pela morte de cruz. Elas foram ali procurando um corpo, o corpo do amado delas. E elas não encontraram um corpo. Diante de um túmulo frio, elas ouvem palavras de vida. Não tenhais medo, não temais, ide depressa. Eis o anúncio da esperança. Para nós, hoje, também. Não tenhais medo. As mulheres foram com temor e grande alegria. A fala do anjo não tirou delas o medo, mesmo quando ele diz: não tenhais medo. A Bíblia diz que elas foram com temor e grande alegria para dar notícia aos discípulos. Essa passagem me deixou assim pensativa. E vendo tanto que Deus faz as coisas da forma perfeita. Não tenhais medo, coragem, porque Deus conhece os nossos corações e os nossos temores. O que a gente mais uma vez precisa atentar é que a gente não pode deixar o medo paralisar. Aquelas mulheres não deixaram o medo paralisar. O anjo sabia que as mulheres procuravam Jesus que foi crucificado. Ninguém pode esquecer que Jesus foi crucificado. Quando a gente traz a mensagem que Jesus ressuscitou, a gente não pode deixar de lembrar que Ele passou pela morte de cruz. Antes da ressurreição existe a crucificação. No anúncio do ressuscitado não se pode emitir a crucificação de Cristo. O ressuscitado e o crucificado são a mesma pessoa. Jesus de Nazaré, o Messias, o Filho de Deus. O ressuscitado carrega as marcas do crucificado. As marcas da crucificação de Jesus é a maior prova de amor de Jesus por nós. Então, quando nós olhamos o círio, que traz a luz do ressuscitado, também traz nele as marcas do crucificado. Então a gente nunca pode esquecer das marcas da cruz por amor de nós. A palavra também diz: alegrai-vos. Alegrai-vos foi a primeira palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira fala dele após a ressurreição. Certamente Maria Madalena e a outra Maria ficaram totalmente confusas diante de dois acontecimentos gigantescos como esses, que elas tiveram o privilégio de estarem presentes, de serem as primeiras a contemplarem. Primeiramente um anjo do Senhor, um anjo de Deus, ali na frente daquele túmulo, e depois elas puderam, ver Jesus ressuscitado na frente delas. Imaginem vocês no lugar dessas mulheres. Jesus dá uma ordem: alegrai-vos. Essa é a ordem de Jesus
para aquelas mulheres no momento do encontro. Talvez para muitas de nós, ou talvez para todas nós, né? Nós podemos estar nesse momento vivenciando um momento de dor, um dia de luto, uma grande tristeza. Hoje nós vemos muitas pessoas sofrendo um árduo caminho de calvário, né? Hoje a gente conhece muita gente, a gente vê que o Brasil hoje sofre. E a gente vê o calvário de pessoas diante de uma doença incurável, diante de um filho doente e um tratamento impossível de ser pago. Nós podemos ver tragédias, guerras. Então, o sofrimento humano nesta terra é muito grande. E isso enche a nossa vida de angústia, de apreensão, de tristeza, preocupações. Então, a fé na ressurreição de Cristo, ela tem que fazer os nossos olhares se elevarem para o alto. Viver acima da incerteza. Nós temos que contemplar a graça de Deus através de Jesus Cristo. Assim como aquelas mulheres fizeram naquele dia, nós devemos nos alegrar, porque nós sabemos que nós não estamos abandonados. O nosso Senhor está junto de nós todos os dias. Independente do tamanho do meu calvário, da cruz que eu carrego, do sofrimento que eu tenho vivido, do tamanho da dor e do luto, Ele está do meu lado. E a gente precisa olhar para isso. É um olhar de fé, é um olhar de esperança. Que tudo isso tem um propósito. E que Deus derrama a graça dEle através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele determina para que nós sejamos alegres, independente das circunstâncias. Então, como eu falei, nós não estamos abandonados. Assim como Jesus foi ao encontro daquelas mulheres, Ele vem ao nosso encontro. Não importa quantos passos na fé eu já dei, Ele vem ao meu encontro. Para você que já deu 10 passos, para você que deu 5 passos, para mim que dei 2 ou 3, Ele vem ao meu encontro, não importa. Ele está diante de nós, junto conosco. E nós precisamos sempre recordar isso. Que por mais que doa, por mais que o luto pese, Ele está conosco. Assim, quando Cristo disse, alegrai-vos, a alegria brotou no coração daquelas mulheres. Porque sabiam que o seu divino mestre, aquela que as amou como ninguém, aquele que as amou como ninguém jamais, amara, estava verdadeiramente vivo. Então, o amado delas, o Cristo, aquele que elas amavam com todo o amor e toda a fidelidade, estava vivo. O Evangelho relata que as mulheres, ao verem Jesus ressuscitado, aproximaram-se, prostraram-se diante dele e abraçaram seus pés. Essas mulheres foram as primeiras a vivenciar, a experimentar o encontro com Jesus. E elas reconheceram Jesus imediatamente, não houve dúvida. Já os discípulos, os homens, mais lentos em reconhecer e crer que ali era Jesus ressuscitado. Jesus foi ao encontro daquelas mulheres. O Evangelho deixa bem claro que Ele as buscou, enquanto elas iam anunciar. A iniciativa foi de Jesus, partiu dele o encontro. Já as mulheres, em reconhecer Jesus, se prostraram em adoração, o que demonstra plena convicção na ressurreição e adesão ao anúncio do Ide. Então, elas receberam aquele anúncio, Ide, anunciai o Evangelho de todo o coração. Jesus as encoraja
e ratifica o que o anjo já havia lhe ordenado: ide anunciar. As palavras e a presença de Jesus encorajam aquelas mulheres. Nós precisamos da presença de Jesus para sermos encorajadas. Não adianta a gente falar: não tenha medo, sejam corajosas, vão, levem o Evangelho, se vocês não experimentarem. Quando eu digo vocês, isso vai para mim também. Se a gente não experimentar viver com Cristo, a gente não consegue cumprir esse ide. Não tem como você levar o ide, o anúncio do Evangelho para outras pessoas se você não vive, se você não tem experiências com Jesus. As mulheres serão as primeiras anunciadoras do Evangelho de Cristo. E de anunciar é um mandato apostólico. E tem que anunciar depressa, com agilidade e com alegria. Esse anúncio tem a função de reconstruir aquela comunidade fragmentada depois da morte de Jesus. Todo mundo se espalhou, alguns se esconderam, muitos temeram. O que será de nós daqui por diante? Morreremos também como Cristo? Aquele anúncio servia, naquele momento, para reunir a comunidade fragmentada. O que não é também uma tarefa fácil. Eu não sei se vocês sabem, mas naquele tempo mulher não era testemunha de nada. Se a única testemunha de um fato fosse uma mulher, então não havia testemunha. E Jesus vai lá e faz tudo ao contrário. Mulheres, ide anunciar. Então vocês vão levar a mensagem do ressuscitado. Então foi um grande desafio para essas mulheres, né? Como não temer? Mas quando Jesus diz: não temas, né, a coragem brota no coração daquelas mulheres, assim como a alegria, e elas vão anunciar. Jesus, ele resgata a dignidade da mulher. Jesus dá a essas mulheres a autoridade de anunciarem o Evangelho, de levar a mensagem da ressurreição. Então, foi o cristianismo, né? Foi Jesus que nos trouxe essa dignidade e essa autoridade de anunciar o Evangelho. Nos tornamos mensageiras de Jesus, eu e você, aonde nós estivermos. Em nossa vida cotidiana, nós somos mensageiras lá nas nossas casas, na comunidade, no trabalho, dentro, fora da igreja. E que a gente possa ser essas mensageiras alegres. É muito triste quando uma pessoa vem nos falar de Jesus com aquela cara pesada, aquela tristeza. Parece que o Evangelho é pesado, a vida cristã é pesada. Mas não é assim que Jesus recomendou que fosse o ide. Era com alegria. Então, mulheres, nós, nas nossas casas, sejamos alegres. Como que nós vamos falar do ressuscitado, do Evangelho, se nós não falarmos com alegria? Então, diante de Jesus, não existe um fardo pesado que seja capaz de me deixar triste, desanimada. Sejamos alegres, sejamos leves. Que as pessoas amem Jesus, que elas conheçam o Evangelho de Jesus através das nossas vidas, porque elas vão desejar ter essa alegria no coração delas. Agora, se você não levar com alegria, você vai afastar essas pessoas, porque elas não vão querer viver essa vida de jugo pesado e triste que vocês têm na cara. Então, sejamos alegres, sejamos felizes por estarmos na presença do ressuscitado. Peçamos a Deus a alegria pascal. Para encerrar essa mensagem, eu queria que essa mensagem ficasse no coração de vocês, que quando vocês forem fazer as suas orações, peçam a Deus a alegria pascal, a alegria que aquelas mulheres tiveram no encontro com Jesus. Que Ele faça a nossa igreja sempre fiel à vocação de evangelizar, que Ele sempre dê
as mulheres, nós que fomos resgatadas desse jugo, dessa vida de escravidão do pecado, a graça de sermos verdadeiras evangelizadoras, anunciadoras do Evangelho, e que possamos cumprir o ID, anunciar sem temor, mas com muita, muita alegria. Amém. Obrigada, gente.